processo de materialização a que chamamos nascimento, a morte as ressuscita, mas sacrificando o corpo físico. Esse estado de coisas deverá transformar-se insensivelmente, se a evolução abranger os dois lados do nosso ser e tender a fundi-los num todo completo. Ora, é isto que já observamos. O desenvolvimento biológico do homem foi uma lenta gradação do organismo, com o surto dos sentidos e o concomitante aperfeiçoar-se da consciência. Certos aspectos de sua vida inconsciente, pelas quais o homem se une à natureza universal, fazem parte de sua consciência cerebral e por meio deles o homem cada vez mais se liga ao imundo transcendental, que desse modo se transforma, para ele, em mundo físico. Vemos, portanto, do ponto de vista biológico, o aqui e o além se transformarem insensivelmente e se fundirem um no outro. Já hoje levamos vida comum com a natureza universal, embora a consciência cerebral só tenha noção de parte disso. Nossa essência oculta já está unida à natureza oculta universal, e já pertencemos, embora de modo inconsciente, ao mundo dos espíritos. A evolução compete desenvolver o processo biológico até tornar-nos consciente dessa inconsciente união com o universo, até que o aqui e o além definitivamente se entrelacem um no outro. Houve eras em que os homens, divididos em raças e separados pelos oceanos, estagnavam-se nas diversas partes do mundo. O progresso histórico trouxe a aproximação dos países e os seus habitantes por meio das vias de comunicação. A humanidade do futuro levará a vida comum. Tempo virá em que entraremos em relações com os habitantes dos planetas vizinhos e, finalmente, conseguiremos, pela progressão de nossa vida física e absorção desta na existência transcendental, produzir uma fusão das duas existências, de sorte que o homem do futuro viverá em comum com os habitantes do além. Fala-se muito, em nossos dias, no super-homem. É esse, com efeito objetivo que biológico e historicamente a natureza se propõe atingir. Não será o super-homem de Nietzsche que, pelo contrário, suprime e nega a sua natureza transcendental. O mundo não tardará a reconhecer no super-homem de Nietzsche um aborto do espírito humano. O culto de um filósofo que não exprimiu nenhuma verdade nova, não pode ser de longa duração. Nietzsche soube dar a reconhecidos lugares comuns aparências de profundidade, reformulando-os em alto estilo. No fundo, o delírio nietzschiano só constitui matéria para o estudo dos psiquiatras. O verdadeiro super-homem será o que reunir na mesma pessoa o ser transcendental e o ser físico, e para o qual não haja mais mudanças, estados transitórios, o que triunfe do nascimento e da morte. Podemos, desde o presente, comparticipar do estado de espírito do futuro super-homem aprofundando o problema da imortalidade até a ponto de reconhecer a morte como a máxima benfeitora da humanidade. Aquele que atingiu esse grau de sabedoria poderá dizer com o poeta: Ili metus ones et inexorabile fatum subjecit pidibus. Ele colocou todo o medo e destino inexorável a seus pés. Quanto ao que o progresso ainda nos reserva, quanto ao estado definitivo a que o progresso nos levará, quanto ao porquê esse estado não começou já do começo, quanto à necessidade de termos de sofrer este mundo demoníaco em que os seres se debatem em tão profundas trevas metafísicas e se sobrecarregam de males e sofrimentos de todos os gêneros, e onde não podemos subsistir sem o extermínio mútuo. Quanto ao porquê existe qualquer coisa e não existe o nada, perguntas são estas que só se animam a responder os que admitem que criaturas elementares, recém-saídas do reino animal, já possam estar habilitadas a solver o grande enigma do universo. Quanto a mim, renuncio a tão ingênua empresa. Não quero tornar-me um Ícaro filosófico. Sorte comum a todos que tiveram a temeridade de abordar o problema das causas finais da existência. Epílogo. Em meu livro Física Mágica tratei da física mágica e da psicologia mágica. Depois disso, logicamente, cumpria-me escrever a magia espírita. Mas não me atrevia tanto,
nem é prometê-lo para mais tarde. Embora nesse domínio eu possua mais experiência que todos os críticos juntos, não considero suficiente o meu acervo experimental, e só poderia pôr mãos à obra se me encontrasse na situação de um William Crookes, o qual teve a chance de, durante 4 anos, dispor de uma médium excepcional. Como é duvidoso que me aconteça o mesmo, limito-me a tirar da magia as conclusões referentes à questão primacial para o homem, a imortalidade. Foi o que fiz nesta obra. O leitor verá que a magia constitui a base científica do espiritismo, porque o agente mágico é justamente o homem oculto, o homem astral, isto é, a parte que subsistirá de nós depois da morte. O problema da magia, portanto, é, no fundo, o mesmo da imortalidade. Ambos se submetem à mesma condição, a exteriorização do homem oculto, o psíquico a liberar-se do físico. Essa separação se dá, parcial e provisoriamente, por meio da magia, e total e definitivamente, por meio da morte. A última palavra da magia, o corpo astral, torna-se a primeira palavra da imortalidade e do espiritismo. O corpo astral, com a sua consciência transcendental, é, nos dois casos, o agente, tanto nas funções ocultas dos vivos como no caso normal dos fantasmas espíritas. Na magia dos vivos essas funções se operam sem o concurso do corpo físico, e no espiritismo se efetuam sem a possessão de um corpo terrestre. As forças psíquicas do homem são, por consequência, idênticas à dos fantasmas espíritas, e submetido às mesmas leis e condições. Estas analogias provam, mais que tudo, que não podemos chegar a nenhum resultado satisfatório, nem compreender o espiritismo, se o estudamos isoladamente. Por isso, se o espiritismo pretende tornar-se um ramo da antropologia, deverá ter sempre em vista estas analogias. E quem tem a intenção de seguir este conselho deverá começar pelo estudo da magia. Biblioteca de Estudos Psíquicos. O grande desenvolvimento que tomaram nos países mais adiantados do mundo, como Inglaterra e Estados Unidos, os estudos do que Charles Richet denominou metapsíquica, ainda não se refletiu no Brasil. A iniciativa da Sociedade Metapsíquica de São Paulo tem por fim atenuar essa falta. E certamente que o fará, se a acolhida do público às primeiras obras publicadas por iniciativa desse grêmio for animadora. Durante muito tempo os fenômenos metapsíquicos foram sistematicamente negados pela ciência positiva. Ficara assente que só existia o que fosse perceptível pelos nossos sentidos, sentido que a fisiologia reconhece serem, além de reduzidíssimos, muito rudimentares. Ora, essa atitude é científica e muito pouco filosófica. Se a ciência admite prova que os sentidos foram aparecendo gradualmente, e se desenvolvendo no curso da evolução, tem que admitir que não hectares razão nenhuma para que permaneçam nos 5 que temos hoje. Se já chegaram a 5, havendo partido inicialmente do sentido táctil das amebas, por que não chegarão a 10 ou 50? Muitas formas de vida revelam sentidos que o homem nem sequer pode compreender. Os insetos possuem-nos em maior quantidade que os vertebrados. Os próprios pombos revelam o sentido da orientação que não conseguimos explicar. Ora, se nessas formas de vida surgiram esses novos instintos, por que não surgirão igualmente nos homens? Havemos que contar com isso, porque a evolução é um fato e sua marcha é indefinida. Hoje, em muitas criaturas, já começa a denunciar-se um novo sentido, o sexto, a que poderemos denominar sentido psíquico, qual seja o de pôr-nos em relação com o que Duprel chama o mundo transcendental. Esse sentido terá que se generalizar e tornar-se tão normal como já são os ciclos de que hoje todos nós nos beneficiamos.
Só então os atuais fenômenos metapsíquicos serão estudados e levados em conta como são hoje os fenômenos físicos que caem sob a percepção dos nossos cinco sentidos. Quer isto dizer que os atuais estudiosos da metapsíquica não passam de pioneiros, de homens de visão mais aguda que os demais. Precursores, sim, antecipadores de um conhecimento que um dia será tão novo como o da química ou da botânica. Os obstáculos a vencer são muitos. Há a resistência passiva da rotina, da ideia consagrada, do status quo dos conhecimentos oficiais, mas a história da marcha do pensamento humano nos mostra que esses obstáculos sempre existiram e não são inexpugnáveis. Por séculos e séculos a humanidade admitiu que era a Terra o centro do universo fixa no espaço e contudo a girar em torno dela. E muito pioneiro foi o sacrifício em fogueiras por haver negado essa verdade oficial. Mas veio Copérnico e a verdade passou a ser justamente o contrário. Em Atenas, no século de Péricles, um homem foi expulso da cidade por afirmar que o Sol era quase do tamanho do Peloponeso. Na Atenas de hoje não hectares ninguém de mediana cultura que não saiba que a Terra é milhares de vezes menores que o Sol. O mesmo se dá com os fenômenos psíquicos, ou, melhor, metapsíquicos. A ciência oficial nega-os. A generalidade da opinião sorri dos que começam a estudá-los, mas é assim que se formam todas as ciências. Os pioneiros insistem, vão alargando as suas conquistas e acabam vencedores. Foi da rudimentaríssima astrologia que surgiu a astronomia. E foi da alquimia que veio a química. Do espiritismo de hoje, esse esforço empírico das almas simples, é que vai sair a ciência nova da metapsíquica, a qual, no futuro, se assentará normalmente ao lado das suas irmãs já consagradas e terá suas cadeiras nas mesmas universidades que hoje a repelem. Tudo caminha passo a passo, e outra coisa não faz a metapsíquica. O simples fato de um grande cérebro como Richetti haver-lhe dado um nome, já significa muita coisa. Equivaleu a retirá-la das mãos dos leigos e depô-la no colo dos homens dotados do verdadeiro espírito científico. Podemos considerar os trabalhos de Richetti como fundamentais para a fase nova que se abriu para a entronização da nova ciência. O seu grande tratado, a Metapsíquica, causou forte abalo no mundo dos sábios, e induziu inúmeros colegas a iniciarem-se no estudo da ciência nova. Há ainda os trabalhos de Rochas, que tão importantíssimos porque não passam de experiências de laboratórios conduzidas com o mesmo rigor adotado para as ciências físicas. Temos de conhecer essas obras. Temos de dá-las ao público em boas traduções e a preços acessíveis. São pedras angulares, são alicerces indispensáveis. E não podemos admitir que todos os países civilizados já as tenham integrado em seu acervo de obras básicas e nós só as possamos ler em línguas alheias. A tradução e vulgarização de Richetti e de Rochas no Brasil já está tardando. E a seguir temos de lançar inúmeras outras obras de pioneiros que se dedicaram a prosseguir nos passos dados pelo eminente Richetti. Só assim o estudo do espiritualismo no Brasil sairá da fase elementaríssima em que se acha para entrar em fase verdadeiramente científica. A iniciativa da Sociedade Metapsíquica de São Paulo está destinada a criar uma era nova para o espiritualismo no Brasil, mas tudo depende da acolhida do público. Tal seja ela, tal será a marcha do lançamento das grandes obras que os países supercivilizados já incorporaram ao seu acervo e nós nem de nome conhecemos. Fim.